E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai resolver um exercício que está aí na internet falando que é o exercício que o pessoal da faculdade de Cambridge usa, não sei, em entrevistas. Daí tem gente que fala que ele é impossível, muito difícil, que não sei o quê. E como sempre, com a maioria dos exercícios de matemática, sim, é possível solucioná-lo. Uma solução, na verdade, surpreendentemente simples. Depois que você enxerga essa solução, ela fica muito simples. Mas só que até enxergar essa solução, ela fica quebrando a cabeça até conseguir encontrar isso. É um exercício muito divertido e que é bom para a gente ver se a gente tem dificuldade em alguma coisa do tipo e para treinar também a cabeça, porque às vezes a gente sabe como aplicar as contas, como aplicar teoremas, fórmulas, etc. Mas na hora que tem um exercício que é um pouquinho diferente, parece que tá um branco na gente, a gente entra em desespero e tal. Mas para isso que serve as aulas, para isso que serve o treino, para a gente ver primeiro que os exercícios não são um bicho de sete cabeças e segundo para a gente ver que para a gente conseguir treinar para quando aparecer esses exercícios para a gente poder resolver. Bom, o exercício é esse. A gente tem aqui no enunciado que a raiz quadrada de 3 menos 2 que multiplica a raiz quadrada de 2 é igual a alguma coisa. E aqui a gente tem as respostas possíveis, que é raiz de 3 menos 1, raiz de 2 menos 1, raiz de 3 menos raiz de 2. E se a gente tentar, se a gente for tentar pegar a calculadora e resolver isso aqui numericamente, a gente consegue fazer com facilidade, na verdade, né? Porque é só botar os valores, apertar igual e tá feito. Mas a questão aqui não é a gente saber o valor numérico, é a gente saber a qual dessas expressões que é igual a isso que está aqui em cima. E é isso que a gente vai ver agora, como que a gente faz. Eu coloquei aqui em cima o exercício inteiro e com base nas respostas a gente pode ver alguma coisa. O que acontece? Nenhuma das respostas segue um formato como o da pergunta, que é um formato com uma raiz quadrada em cima da resposta inteira. O que acontece? Dito isso, a gente consegue observar uma coisa. A gente consegue observar que a gente tem que transformar isso que está aqui dentro em alguma coisa elevado ao quadrado. Por que eu estou falando isso? Porque é simples, porque a nossa resposta vai ter que ser assim. A gente vai achar, por exemplo, raiz de 3 menos 1 ao quadrado, para quando a gente for aplicar essa raiz ao quadrado aqui de cima, ela se cancela com o quadrado e aí a gente tem a resposta. Mesma coisa se for essa resposta daqui. Raiz de 2 menos 1 ao quadrado, para cancelar com a raiz, ou raiz de 3 menos raiz de 2, tudo isso ao quadrado, para a gente cancelar com a raiz. Parece difícil? Parece, mas com pouca experiência em equação de segundo grau a gente já consegue resolver. A gente precisaria lembrar de uma propriedade aqui, e com essa propriedade a gente faz um trabalhinho algébrico e a gente chega na resposta. O que a gente teria que lembrar é o seguinte, do seguinte produto notável, que é a ao quadrado menos 2ab mais p ao quadrado, que isso aqui é igual a um quadrado, perfeito, né? Igual a menos p, tudo isso elevado ao quadrado. Ah, mas por que a gente tem que usar essa propriedade? É simples, se a gente reparar, esse modelo a menos b tudo elevado ao quadrado segue o modelo de resposta que a gente tem que encontrar aqui, né? A gente tem que encontrar que esse 3 menos 2 raiz de 2 tem que ser igual a alguma coisa nesse molde, como eu já expliquei, para esse quadrado aqui
cancelar com o quadrado da raiz. E com isso a gente ficar feliz e contente, acertando a pergunta e aí passando na entrevista até para Cambridge. Bom, e como a gente vai fazer isso? Da seguinte forma, a gente tem o molde que tem que ser aqui, né? Repetindo a propriedade aqui, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Bom, se a gente for reparar no que está dentro da raiz, 3 menos 2 raiz de 2, a gente já vê que a gente tem um termo aqui que se parece muito com outro termo, né? A gente tem aqui menos 2 raiz de 2. Esse menos 2 raiz de 2 encaixaria perfeitamente aqui, não é? No menos 2ab? Sim, encaixaria. E a gente pode fazer isso. Mas como? Bom, menos 2 a gente já tem. E a gente chama esse raiz de 2 de A ou de B. No caso aqui eu vou chamar de A porque já fica na ordem. Daí ficaria menos 2 raiz de 2 daí vezes B. Como B eu ainda não sei mesmo, eu já vou colocar aqui o menos o mais B ao quadrado. E o que acontece? O A é o raiz de 2, não é? Então esse A ao quadrado vira raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2. Então a gente tem que tudo isso aqui é igual a 2 menos 2 raiz de 2, que multiplica b mais b ao quadrado. Poxa, mas por enquanto não adiantou nada pra gente aqui, não é? Aí que tá o seu engano, adiantou sim. Se a gente comparar isso aqui, 2 menos 2 raiz de 2, tal, a gente já tem quase isso aqui, concorda? O menos 2 raiz de 2 a gente já tem. E o 3 a gente já tem uma parte. O que acontece? Se a gente conseguir... Aqui que está o pulo do gato. A gente precisa enxergar uma coisa. Se a gente conseguir enxergar aqui 3 é igual a 2 mais 1, fechou, a gente consegue resolver. Ué, mas como assim? O que você fez aí? Bom, se eu enxergar que 3 é 2 mais 1, eu já tenho 2 aqui. E nessa conta eu preciso de 3. 3 menos 2 raiz de 2. O que acontece? Se o meu b ao quadrado for 1, eu junto b ao quadrado com esse 2 e forma 1 mais 2, 3. Eu teria 3 menos 2 raiz de 2. E não por coincidência, caso eu substitua o meu b por 1, o que me sobra é isso aqui. 2 menos 2 raiz de 2 multiplicado por b. Quanto que é b? Vezes 1 mais b ao quadrado. 1 ao quadrado. Olha que coisa, o 1 multiplicando aqui não mudou nada. E 1 ao quadrado é 1. Ou seja, se eu pegar isso aqui e somar com 2, eu tenho 3 menos 2 raiz de 2 vezes 1, ou sem tirar o vezes 1. E fazendo isso, a gente consegue encontrar a resposta do exercício. Ah, mas como assim? Você não encontrou a resposta ainda? Se a gente lembrar aqui essa propriedade, esse a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, é igual a menos b ao quadrado. Quanto que é a? A é raiz de 2. B é 1. Então a gente tem que isso aqui é igual a raiz de 2 menos 1 ao quadrado. Olha que coisa. A gente achou que 3 menos 2 raiz de 2 é igual a raiz de 2 menos 1 ao quadrado. Ué, mas a resposta aqui não tem ao quadrado. Não tem por quê? Porque a gente tem que colocar nesta raiz aqui de cima. Ou seja, a partir do momento que eu colocar a raiz em cima daqui e a raiz aqui, eu esqueço essa raiz com esse quadrado e a minha resposta é raiz de 2 menos 1. Pois é, depois que a gente enxerga aí, depois que a gente consegue ver um outro pulo do gato, acaba ficando mais fácil o exercício. Você não entendeu? Calma. Com tempo de estudo, fazendo exercício, a gente consegue entender isso. Para quem esse é um daqueles exercícios que para quem não entende, parece um bicho de 7 cabeças. Quem entende muito consegue resolver fácil.
E quem entende mais ou menos é exercício que acha que é difícil, mas quando vê como resolve, acaba achando até fácil de repente. E essa facilidade, esse jeito, vamos dizer assim, com essas contas, não tem outro jeito. É HBC, horas bunda na cadeira. É sentar e estudar. Dessa forma que a gente vai pegando intimidade com o assunto e intimidade com a matéria. De fato, essa pergunta, que não é trivial, não é uma pessoa que não sabe resolver nenhum tipo de equação que vai conseguir. Afinal, estão atribuindo até a entrevista de Cambridge essa pergunta. Mas a gente vê que mudando uma coisa ou outra, tendo um pouco mais de intimidade com os números e com essas coisas, ou através até de uma tentativa e erro, porque a gente não precisa acertar isso de primeira. A gente pode tentar de um jeito e errar, tentar de outro jeito e errar, daí de repente no terceiro jeito você fala, se eu tentar aqui esse produto notável aqui, A menos B ao quadrado, será que dá certo? E assim que a gente vai conseguindo acertar. E a gente tem que lembrar, é bom a gente pegar esses bichos de 7 cabeças, essas perguntas difíceis na hora que a gente está treinando, na hora que a gente está estudando mesmo, para a gente aprender bem. E na hora que chegar no vamos ver, na hora da prova, na hora de um teste, na hora de uma entrevista, quem sabe, aí como a gente já viu essas coisas antes, fica mais fácil para a gente ver depois. Eu aposto que a maioria das pessoas que estão vendo isso aqui, caso vá fazer um concurso, um vestibular, alguma prova, se cair uma pergunta dessa agora, vai saber resolver de forma muito mais fácil. Por quê? Porque já viu isso, já tem na ideia, já tem na cabeça, eu posso fazer isso. Isso aqui, se eu fizer, pode ser que dê certo. O que facilita na hora de resolver os exercícios. Então é isso, hoje a gente fez aí um exercício um pouquinho mais avançado. E é aquele negócio, se você resolveu fácil, continue estudando para conseguir resolver mais fácil ainda. Se estava com dificuldade, tenta pegar bastante exercícios desse tipo para ir pegando as artimanhas, os macetes de resolver. E se você não entendeu nada, aí tem as outras aulas do canal aqui para você ir estudando conforme o tempo. E daqui a pouquinho, com treino, com esforço, você já vai estar conseguindo fazer exercícios desse tipo aí, ou até mais difíceis. Então é isso, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal para acompanhar as próximas aulas, próximos exercícios, e dá uma conferida lá no Instagram, que sempre tem mais dicas e eu aviso dos vídeos novos por lá. É isso, um abraço.